hospitais abandonados, cemitérios antigos e até mesmo penitenciárias desativadas. Esses são alguns dos locais assombrados que você verá nesse vídeo e que provavelmente você nunca ouviu falar. Bom, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sino de notificações. Feito isso, vamos ao vídeo. Os 11 lugares mais assombrados do mundo. Em 11º lugar, Penitenciária Estatal do Leste, Estados Unidos. Em 1829 foi construída essa prisão na Filadélfia, nos Estados Unidos. Foi a primeira cidade a introduzir o tipo de isolamento conhecido como Sistema da Pensilvânia. Os presos eram isolados em uma pequena cela que viviam completamente sozinhos. Porém, em menos de um século, esse sistema foi eliminado pelo fato de criar problemas mentais aos presos. Embora a prisão tinha sido abandonada em 1971, ela segue em pé e permanece aberta até hoje. Qualquer pessoa que quiser visitar um dos lugares mais assombrados do mundo poderá percorrer as cozinhas e até mesmo as celas de isolamento. Só que o mais intrigante de toda essa história é que desde que ela foi desativada, dizem que as atividades paranormais que ocorrem ali é mais intensa do que na época em que estava em funcionamento. Figuras fantasmagóricas, sombras nos corredores, portas que fecham sozinhas e até mesmo risadas incessantes na cela conhecida como Cela de número 12. Em 10º lugar, a Igreja de São Jorge, na República Tcheca. Localizada no pequeno vilarejo de Luková, a Igreja de São Jorge foi construída originalmente no século XIV. A partir daí, ela passou por uma série de incêndios ao longo das décadas. O último incêndio ocorreu em 1960 e acabou destruindo parte do teto durante um funeral. Por isso, a congregação dali decidiu que o local era mal assombrado e a abandonou por mais de 40 anos. No ano de 2012, um estudante de arte chamado Jacob Hadrava decidiu que ali seria o lugar ideal para a instalação de suas artes. Ele decidiu colocar nos bancos da capela uma série de fantasmas feitas de gesso e cobertas por lençóis. À primeira vista, a impressão que dá é que parecem estar reunidos para uma missa. E graças a essa atitude, a igreja voltou a ser visitada aos domingos à tarde por curiosos. Não obstante, por mais que seja uma obra de arte, não dá para negar que ficou um lugar muito assustador. Em 9º lugar, Jardim de Escultura Veijo Ronkkinen, na Finlândia. Veijo Ronkkinen foi um famoso artista folclórico da Finlândia e um de seus principais legados é esse jardim, onde repousam cerca de 500 esculturas de concreto. Quando vivo, ele recusou exibir a sua arte em público, já que ele preferia se manter recluso. Entre as suas obras estão uma coleção de 200 estátuas em poses diferentes de yoga. Segundo a Condé Nast Traveler, a maioria das peças consiste em autorretratos, o que poderia assustar por si só os visitantes, mas há uma seção que se destaca pelo aspecto horripilante. Ela vai de uma feira macabra que se esconde atrás dos arbustos a um homem encapuzado com uma expressão sinistra, todos os olhos afundados e sorrisos decorados com dentes humanos reais. E dessa forma deixando o local muito horripilante. Em 8º lugar, Colina das Cruzes, Lituânia. É difícil determinar exatamente quando a prática de colocar cruzes nessa colina Siauliai começou. Lendas locais afirmam que o monte guarda os corpos de guerreiros do século XIV ou que monges assombram o local desde a Idade Média. Segundo o guia Lonely Planet, é provável que esse seja um solo sagrado para a população. Também há documentários que afirmam que em 1831, a Colina das Cruzes se tornou um símbolo de Levante de Novembro, já que rebeldes que lutavam pela independência da Lituânia incorporada ao Império Russo em 1795 e cujos corpos desapareceram em confronto, teriam sido homenageados por suas famílias com cruzes. Os soviéticos chegaram a tentar tirar essas cruzes por 3 vezes, mas os moradores continuaram colocando as cruzes ali. Hoje há mais de 100 mil cruzes nessa montanha e acabou se tornando local de peregrinação cristã. Em 7º lugar, Hellfire Club, Irlanda. Bem perto de Dublin, na Irlanda, encontramos o antigo pavilhão que foi utilizado pelo Hellfire Club no início do século XVIII. Esse grupo tão exclusivo era conhecido por realizar vários rituais satânicos, incluindo o sacrifício de animais. Depois de um misterioso incêndio, o clube desapareceu. Pecado, sacrilégio, imoralidade e vício eram os ingredientes perfeitos que faziam da sua sede um dos lugares mais macabros do mundo. Diz a lenda que as almas de alguns dos membros ainda caminham sem rumo perto dos arredores do edifício.
e assim Hellfire Club é reconhecido como um dos lugares mais assombrados do mundo. Em sexto lugar, Fortaleza de Santa Cruz da Barra, Rio de Janeiro. A fortaleza foi construída em 1555 para ajudar na segurança da cidade, e depois também serviu como presídio, e sem dúvida, muitas coisas aconteceram nesse lugar histórico. Há vários relatos de pessoas que ouviram gritos, lamentos, choros e até mesmo vultos perto do edifício. Muitos vigilantes também disseram ter medo de ficarem na fortaleza durante a noite. Por isso o lugar ficou conhecido como um dos lugares mais assombrados não só do Rio de Janeiro, mas também do mundo. Em quinto lugar, o Hospital Old Change. O Hospital Old Change foi inaugurado em 1935, mas foi usado como prisão e centro de tortura pela polícia secreta japonesa, o terrível Kenpei-tai. Isso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o presídio continuou a operar como hospital antes de fechar suas portas em 1997. Assombrados por sua história, os edifícios decadentes agora estão povoados com fantasmas de soldados japoneses, pessoas executadas durante a ocupação e pacientes que morreram ali. Dizem que os corredores são assombrados por um homem velho que anda sem rumo, desviando-se de coisas e desaparecendo do nada. Uma mulher misteriosa também foi vista em vários quartos do local, sem falar que há vários estouros, barulhos inexplicáveis e gritos pelos corredores. Em quarto lugar, Castelo de Akershus, Noruega. Construído por volta de 1300 para proteger Oslo, a capital da Noruega, o Castelo de Akershus tem uma longa história sinistra e inclui servir de prisão e ocupação nazista. Sendo assim, não é de surpreender ninguém que a fortaleza abriga uma infinidade de moradores sobrenaturais. O mais famoso deles é o mau espírito de Malkanizen, que guarda os portões do castelo. Lendo ao relato, muitos dizem que ele aparece diante dos hóspedes em uma forma de cão preto. Outros fantasmas, especificamente como cavalos, em certas ocasiões também são ouvidos, e dizem ser precursores da morte daqueles que os ouvem. Só que o mais sinistro ainda está por vir. A habitante mais assustadora aparece tanto dentro quanto fora da escuridão enquanto atravessa o castelo. Relatos de quem a viu afirmam que ela tem uma túnica longa e não possui o rosto. Em terceiro lugar, Ilha da Proveglia. Na Lagoa de Veneza, encontra-se a assombrada Ilha de Proveglia. No século XIII, a ilha foi usada como uma área de quarentena onde os venezianos infectados com a praga bubônica eram enviados para morrer. Para descartar os corpos tanto nesse momento quanto 2 séculos depois, quando a peste negra estava destruindo a população da Europa, os cadáveres eram empilhados e queimados ali. Durante os anos 1800, afirma-se que o edifício que havia na ilha foi convertido em um manicômio, onde os pacientes eram maltratados e submetidos a brutais procedimentos experimentais. O uso final da ilha foi como um centro de atendimento para idosos até o prédio fechar as portas e fazer com que a ilha fosse abandonada para sempre em 1975. Atualmente, a ilha é conhecida por conter uma variedade de fantasmas daqueles que morreram ali. As vozes e os gritos são frequentemente ouvidos. Seres sombrios muitas vezes são avistados por ali, sem falar que o local também tem um histórico de possessão maligna e também de homicídios. Muitas pessoas que visitam o local também relatam sentir uma atmosfera muito pesada, e assim, quem já visitou o local afirma que não consegue ficar lá por muito tempo. Em segundo lugar, Palácio de Bangar, Índia. Entre Jaipur e Alwar está a região de Rajastão, e lá se encontram restos do imponente Palácio de Bangar. Segundo uma lenda, esse palácio foi amaldiçoado pelo bruxo Singhia, que lançou um feitiço para que todos os habitantes do palácio morressem e seus espíritos ficassem presos nele. Atualmente, milhares de turistas, especialmente do mundo paranormal, viajam a esse lugar da Índia para comprovar se realmente existe ou não atividade paranormal ali. Não possuem telhado, pois por algum motivo eles acabam caindo. Em primeiro lugar, Castelo Muscham, Áustria. O Castelo de Muscham fica localizado nos arredores de Salzburgo, na Áustria. Há centenas de anos atrás, a caça às bruxas fazia parte da normalidade da Europa e dos Estados Unidos, e foi exatamente nessa fortaleza que aconteceram o julgamento das bruxas de Salzburgo, exatamente entre 1675 e 1690. Mais de 100 pessoas foram assassinadas durante esse período, além dos milhares de homens e mulheres que foram acusados de envolvimento com a bruxaria.
e condenado a ser o cenário de diversas acusações durante a Idade Média, esse edifício mantém a sua atmosfera de mistérios há séculos. Por essa razão, sendo um dos castelos mais assombrados do mundo, não poderia deixar de entrar nessa lista. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar com seus amigos, confira também outros vídeos aqui do canal e nos vemos no próximo vídeo.